Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos? Então vamos. Só avisar para vocês que o Geraldo está gravando essa conversa, tá? Ela não vai ser publicada, senão, mas eventualmente a gente manda para outros profissionais da educação, tá? Que queiram depois saber o que a gente discutiu. Pode ser? Tudo bem? Tranquilo? Sem problema. Sem problemas. Sem problema. Então tá, Ok. legal. Então tá bom. Bom, a proposta é a seguinte: estou aí candidata, né, a vereadora. Minha intenção, minha proposta é estar representando a educação de Itaúna, né, tipo, dar voz mesmo à educação de Itaúna. Digamos assim, a educação é o carro-chefe, né? É lógico que não é só a educação, mas a educação é a minha história, né? Eu tenho 24 anos de trabalho na educação, é uma coisa que sempre me interessou, desde aos 14 anos, eu fui na primeira greve da educação, em 1979, com a minha irmã, com a BA. Então, a educação, essa luta pela educação, na verdade, faz parte de toda a minha história. Né? Então, realmente é o carro-chefe da minha candidatura. E eu quero isso, eu quero realmente que a educação tenha voz lá naquela Câmara. Eu até coloquei isso num vídeo, não sei se vocês viram, mas eu acho que é diferente, sabe? A gente ter alguém na Câmara que eventualmente vote a favor da educação e a gente ter alguém lá que vai realmente defender, né, e falar do que precisa ser falado em relação à educação, tanto estadual quanto municipal, que é o nosso caso aqui agora. É óbvio que eu vou poder fazer muito pouco, porque provavelmente, se eu for eleita, né, eu vou ser uma, ou com mais um ou dois, no máximo, companheiros, né, que mais afinados e tal, mais à esquerda, que vão estar defendendo as mesmas coisas. Então, realmente é um espaço limitado. Mas o meu compromisso, tá, que eu faço com vocês e estou fazendo com outros, né, profissionais da educação, é de defender, né, é de lutar por aquilo que a gente acredita, é de não deixar as coisas simplesmente passar em branco. Né? E, obviamente, vocês vão falar aqui hoje de muitas coisas que não dependem de mim ou da Câmara, né, mas provavelmente da Prefeitura. Né? E aí eu vou o quê? Fazer o quê? Provocar essa Prefeitura, né? Questioná-la a respeito de uma coisa ou de outra. Tá? Mas, de qualquer forma, é essa a proposta, é ouvir o que vocês têm a dizer sobre um eventual mandato meu. O que eu poderia estar fazendo e como que eu poderia estar contribuindo para que a educação, né, em Itaúna acontecesse de uma forma melhor, né, assim, bem genericamente, né, mas que as coisas realmente acontecessem de uma forma melhor. Ok? E pronto, parei. Quem vai falar agora é vocês. Quem vai falar primeiro? Ninguém? Ninguém? Vai, Hilda. Oi. Vai. Eu não sei se a nossa necessidade na área da educação, ela vai ser suprida na Câmara, não. Você muito sabe, eu vejo alguns problemas que, se a gente é assim, sindicato atuante na educação municipal, muita coisa poderia ter sido resolvida. Mas na falta de um sindicato que realmente lute pelo servidor da educação, eu penso que a Câmara pode ser um outro espaço. Sim. Eu vejo lá alguns problemas, assim, tem colegas que até devem ter percebido, e algumas coisas eu gostaria de colocar para você, mas eu vou deixar, né? Coloco também, e depois a gente vai afinando aí o que é que a gente concorda ou não. Depois eu gostaria de colocar, tá bom? Ok.
Bom, nós temos algumas coisas que eu sei que a Câmara não vai resolver. Sim, eu só acho que não precisa depois, pode ser agora. O restante do pessoal está tímido. Você já pode começar. Pode me interromper, tá bom? É o seguinte, eu estive na secretaria durante 4 anos. A Hilda também esteve, o Fonte também esteve lá, né, com a gente. E quando eu cheguei lá, Mônica, eu tive, assim, me assustei um pouco com algumas coisas, porque a gente que vem do Estado, a gente tem, não é nenhuma maravilha, não, mas você tem um parâmetro, né? E eu cheguei lá com esse parâmetro, e algumas coisas eu acho que precisava ser olhado. A questão no caso do servidor, tá bom? Primeira coisa que eu acho assim, que é estarrecedor na lei municipal, que ninguém nunca fez nada para tentar resolver, se eu falo ninguém fez, foi o sindicato, é a questão, por exemplo, da férias prêmio em relação a quem tira licença para tratar de interesse particular, onde a pessoa zera o tempo que está contando para férias prêmio. E, por exemplo, no Estado isso não existe. Meu tempo paralisa, eu volto a contar no momento que eu retorno, né? Aqui não, na rede municipal não. Eu posso estar assim, prestes a completar os 10 anos. Se eu me afastei por licença sem vencimento, meu tempo zera. Então, essa eu acho que é uma bandeira que a gente tem que levantar. Não pode mais deixar, né, que as coisas continuem deixando. Então, é uma injustiça. Por que eu defendo isso? Porque quando você tem, igual no meu caso, eu tenho um cargo aposentado, tenho um cargo na rede municipal. Eu não posso ter um terceiro. A Constituição não me permite, correto? Mas, se eu quisesse hoje pegar um cargo de contrato no concurso, que eu estou concursada para pedagoga, e tirar uma licença sem vencimento do meu cargo de professora, eu não poderia, porque caracteriza 3 vínculos. Eu não perco vínculo estando afastada por licença sem vencimento. Então, o vínculo existe. Mas o vínculo não existe em continuar contando o tempo para férias prêmio. Entendeu? Que existe uma coisa, ela descontra a outra. Você consegue perceber? Marci, só esclarecer aqui uma coisa. O tempo, ele não para, ele volta atrás, na verdade, né? Ele volta, que você falou inicialmente. Por exemplo, sim, porque Mônica, você falou inicialmente que ele zera, né? Mônica, por exemplo. E que o problema é esse, ele zerar. Em 2008, eu tirei licença sem vencimento por 2 anos quando assumi a direção da FAPAM. Eu faltava 50 dias para completar 10 anos. Eu perdi tudo. Entrei com recurso, entrei com recurso, eles gastaram 5 anos para me responder, e respondeu utilizando uma lei posterior à data que eu tirei, que eu pedi licença. Aí entrei com recurso de novo, já tem mais 5 anos que eu entrei com recurso de novo e nada. Eu recebi a segunda, que eu tenho 20 anos de prefeitura, eu recebi agora as minhas férias, que é a minha primeira férias que eu recebi depois de 20 anos. Porque eu perdi por causa de 50 dias. Eu não fui avisado na época que tinha, eu nem sabia disso, fiquei sabendo depois, quando eu fui recorrer, que eu fiquei sabendo que tinha perdido, porque eu perdi por causa de 50 dias. Então, essas coisas penalizam a gente, né? Penaliza. Sim, entendi. E a gente tem que abraçar essa luta de mudar isso na lei, porque isso prejudica demais o servidor, porque ele continua tendo vínculo, não é? Ele paralisa o tempo, o que deveria ser, paralisa o tempo no momento que eu retorno, as minhas atividades continuam contando de onde parou, e não zerar o tempo. E eu acredito que essa é uma luta que deveria estar sendo implementada pelo sindicato. No entanto, ninguém falando disso, esse assunto não se toca nisso. Mas já que a gente tem que procurar uma instância para lutar. Talvez seja, então, através da Câmara de Vereadores.
Então, esse é um ponto que eu acho importante para qualquer pessoa que quiser, né, estar militando aí dentro da educação, em defesa do servidor da educação. Ok, legal. Marci, só uma coisa aí, demais companheiros aí, né? Ontem não, foi anteontem, eu fiz uma reunião com professores da rede estadual sobre a educação, né? Mas como a atuação, né, de um vereador normalmente se restringe aos limites do município, a gente acabou falando de coisas da rede municipal. E uma das coisas que eles falaram é que, assim, as vantagens que você tem, né, no seu tempo de atividade, quando você se aposenta, você perde, elas não são incorporadas. Isso é verdade? Isso é verdade. Me fale um pouquinho sobre isso. É porque são gratificações, porque também é muito injusto, né? Porque também é muito injusto, né? Se configura como gratificações. As gratificações são excluídas depois da aposentadoria. Então, não é incorporado ao salário, né? Então, como é gratificação... Não existe um plano de carreira, né? Não, o nosso plano de carreira para o formulário há muitos anos estava engavetado, né? Esse plano de carreira, ele serve para campanha política todas as eleições. Mas ele não sai da gaveta, né? E aí, como não existe a carreira, você não tem uma subida de nível. Você tem gratificação. E a gratificação, no momento que se quiser tirar, tira. Na aposentadoria, então, claro que eles vão tirar as gratificações. Eles não vão continuar pagando, porque não é carreira. É outro problema que o servidor da educação enfrenta. Então existe um plano de carreira, mas ele não é ativo, digamos assim. Oi? Eu participei da discussão dele, que durou assim anos, né? E eles têm engavetado há pelo menos 2 mandatos. Com certeza. Em 2011 estava sendo discutido esse plano de carreira. Engavetou em 2011, por aí. Né? Ou seja, 10 anos já praticamente que não tem uma discussão. Então isso é sério, é muito sério. E uma outra questão, né, gente, fica assim muito na mão do CPA, que devido ao fato de ter como líder a secretária de Educação, né, o secretário de Educação, a coisa não caminha de jeito nenhum. Oi, Hilda, desculpa, só me esclarece aí o que é CPA. CPA é um grupo que existe para discutir as regras, É o conselho. É um conselho. É um conselho que discute a respeito do que vai acontecer no município, tá certo? E a pessoa que normalmente... Mas o que significa a sigla? As letrinhas significam o quê? Vocês sabem? Não sei. Conselho Pedagógico Administrativo. Isso. Ok. Joia, tá bom. Obrigada. Ok, pode continuar. Os membros são eleitos, né? Mas a direção desse conselho fica na mão da Secretaria de Educação. E eu já passei... O secretário de Educação é o presidente, né? É, o presidente. E eu já passei por períodos em que houve 2, 3 reuniões do CPA. E quem convoca é o presidente, quem pauta é o presidente, e as coisas não andam. Eu tô sentindo uma coisa assim meio esquisita. Não teria um conflito aí em relação ao Conselho Municipal de Educação com esse CPA? Não. O CPA não estaria, digamos, invadindo as competências do Conselho Municipal de Educação, não? Não, porque é uma questão interna da rede, né? Como nós não somos sistema, nós somos rede, é uma questão as discussões são questões da rede, não entra na questão dinâmica do sistema educacional do Estado. É coisas pontuais, bem pontuais. Inclusive, por exemplo, no CPA, foi uma luta que nós fizemos, que eu participei ativamente dessa época, para conseguir a licença
para o profissional acompanhar o filho doente no hospital internado, quando eu tinha a Rosa Virgínia e a Márcia Coutinho tinha a filha com problemas sérios. Foi uma luta para conseguir a licença para a gente acompanhar sem perda no salário, né? Isso foi uma briga dentro do CPA que não foi fácil. Então, por não existir um plano de carreira que garanta isso ao profissional, nós tínhamos que partir para o CPA. Tá? E tem outras coisas mais, regras de até mesmo de contratação, tem uma designação, passar tudo pelo CPA. Agora eu nem sei como é que está o CPA agora. Não dá retorno. A pandemia não tem existido, né? Eu soube de uma agenda no início do ano, eu nem sei se ela ocorreu, a reunião. Porque chegou para nós na escola, mas eu nem sei se a reunião chegou a acontecer. Então, esse é um problema sério mesmo. A ausência de um plano de carreira, a questão dessa legitimidade no CPA, isso não é fácil, não. Pode colocar mais uma coisa? Deve. Eu já tenho tempo, trabalhado um pouco com as meninas da creche, numa luta delas em relação ao salário, sabe? Nessa legislatura atual, que é do nosso prefeito, o que aconteceu? As meninas da creche, elas têm uma carga horária de 40 horas, e a gente sabe que quem trabalha 40 horas está coberto pela lei federal, né, do piso nacional. E o que aconteceu depois de um ano que o atual prefeito tinha assumido o governo? Houve um cálculo, foi feito um cálculo lá no departamento pessoal do salário delas, com o aumento do salário delas, porque sempre que sai o piso, tem que reajustar o salário das meninas da creche, que é o único segmento que faz 40 horas. E aí, o que eles começaram a fazer? Isso está sendo feito, não foi consertado, isso já foi reivindicado, já foi a vereador, já tentou, já não conseguiu. Isso hoje é assim. Quem é letra A, que é da creche, ela teria, então, ela seria o vencimento básico, que é o piso, né? A lei diz isso. Mas o estatuto diz que, quando você vai adquirir uma nova letra, você vai ter uma progressão horizontal, o cálculo do percentual, se não me engano, 3%, ele é feito em cima do piso. Lá no estatuto nosso. Mas, agora, nesses últimos 3 anos, o cálculo da letra está sendo feito. A pessoa que vai letra B, o cálculo não é feito em cima do piso. Eles dão um percentual para ela, como se ela estivesse recebendo a letra, apenas para ela chegar no piso. Dá para você entender essa matemática? Ela tinha que ter o piso mais 3%, quando ela faz a letra B. Não. Embutido no básico dela, e ela está lá escrito letra B, está o que faltava para completar o piso. Então, elas estão tendo uma perda, e assim todas as letras depois da B. Isso já aconteceu com a gente no estado, né? Na época do tal do subsídio. Pois é, e está acontecendo aí com as meninas da creche. Aí, eu fui até o departamento pessoal conversar com a pessoa responsável lá do departamento. E a resposta que ela me deu é que ela sabia que estava errado. E quando ela viu que estava errado, ela fez uma tabela com a maneira certa e a maneira que estava sendo feita. E levou isso até o gabinete. E lá, no gabinete, foi decidido que era para ser feito desse jeito. Por quê? Porque ia ficar muito... com o piso, o percentual do piso nacional, às vezes, ele é maior do que o percentual que a prefeitura dá de aumento. Então, eles usaram a questão da isonomia para
para defender essa medida que eles tomaram, uma medida de gabinete, de que era para ser feito o cálculo desse jeito. E eu falei com ela que isso não depende de nenhum secretário decidir, que a lei federal garante. Mas, apesar disso, não foi feito nada. Continua sendo feito dessa maneira. Então, já tem 3 anos, pode-se dizer que elas estão tendo uma perda no salário por causa desse cálculo que é feito lá. Então, é mais um problema aí. E aí, nesse caso, a solução do profissional é só a judicialização. Como não tem um sindicato que luta pela causa, a única solução que o profissional tem é judicializar. É mesmo, é judicializar. Nós fizemos isso uma vez lá no Cerro das Neves com a questão das letras. Estava tudo errado, as letras de vários professores, não entramos na justiça. Tinham que pagar advogado, tinha um monte de coisa. No caso de cálculo de horas trabalhadas, você não tinha que entrar na justiça. Você não tem sindicato, que representa a classe. Ô, Geraldo, desculpa, eu tô rindo porque entendi que você falou que tem um sindicato. Não, nós não temos sindicato. O Sindiserve não serve. Não tem, né? O Sind não serve. Não tem. Esse sindicato sem docência, eu não queria magoar vocês não, mas é muito ruim. Mas um sindicato patronal, onde os funcionários da prefeitura são pagos pela prefeitura, eu sinto muito, não vai lutar pelo trabalhador, não. É verdade. Não tem nada contra ninguém lá dentro do sindicato. Eu conheço todo mundo lá dentro, mas não resolve, não. Eles não lutam mesmo, não. Na verdade é isso, né? O fato da gente criticar a atuação deles não significa que nós somos inimigos deles, né? Embora mas eles assim, não estão fazendo o trabalho que deveriam fazer, né? Enquanto sindicato, eles teriam que lutar pela categoria, que, aliás, foi o que aconteceu em relação à reforma da Previdência, né? A definição das alíquotas de contribuição. Eu tenho uma proposta que quero falar com vocês, que eu estou apresentando para o Gerry Adriani, que é o nosso candidato a prefeito, né? Que é o quê? Na época, nós apresentamos, o grupo de servidores, né? E eu estava junto com os servidores, apresentamos algumas alíquotas, digamos assim, alternativas, e que nós julgávamos que eram mais justas e mais progressivas. Essas alíquotas, elas não foram estudadas, né? Um dos vereadores falou que ia pedir um estudo ao IPM, ou IBMP, não sei, que eu sempre confundo como é que chama o instituto, mas ele falou que ia pedir o estudo e não pediu. Então, não foi feito o estudo dessas alíquotas que nós propusemos, para saber se elas eram, factíveis ou não. Né? Então, nem o estudo foi feito. Então, assim, o que eu posso garantir e prometer a vocês é que, se eu for eleita, eu vou lutar para isso, para que esse estudo seja feito, para a gente saber se aquelas alíquotas que nós propusemos, se elas eram factíveis, se elas eram possíveis ou não, porque esse estudo não foi feito. Tá? Então, assim, eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa ver. Em relação ao restante da reforma da Previdência, né, provavelmente, até hoje isso não está muito claro, mas provavelmente o município vai seguir mesmo o que o Estado definiu, que é muito ruim também. Mas aí eu não sei se a gente tem, até que ponto a gente teria autonomia para estar revendo isso. De qualquer forma, dentro do que for possível, pelo menos esse estudo, né, e esse questionamento, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, tá? Mônica, gostaria de colocar outra coisa. Mais um problema. Nós temos problemas é o que não falta. É o que não falta. E eu penso que bem poucas pessoas que estão candidatando conhecem a Educação Itaúna. Não conhecem o que a gente vive. Saber também. Não conhece e não quer conhecer. Basta ver que o plano de governo desses candidatos a prefeito, em relação à educação, eles são, assim,
de matar a gente de rir, né? Não se coloca lá. Mas voltando aqui, outro problema que nós temos, a questão da lotação das professoras concursadas que não são lotadas. Elas são nomeadas e não têm lotação. Existe uma explicação, uma justificativa da rede municipal, lá das secretárias, que eu, pelo menos, estive mais perto, de que nós temos uma perspectiva, um estudo de que irão diminuir as crianças, que chegaremos num momento onde que a gente não vai necessitar de ter esse número de professores em determinadas escolas. Eu cansei de dizer que isso uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque se a pessoa já é nomeada, pode diminuir a escola, que ela vai continuar sendo nomeada. Ela estar lotada ou não que vai modificar isso. Então, é o que mais o pessoal da educação pede, que elas sejam lotadas, para que elas possam ter um pouco de segurança das escolas. E não é feito lotação. Faz concurso, nomeia as professores, elas ficam pulando cada ano numa escola, pulando de escola em escola, e tinha algumas leis dentro dos critérios, né, para escolha de turma, que inclusive essa pessoa que não tem lotação, ela fica até prejudicada, porque um primeiro critério é ser lotada na escola, e ela não é lotada porque ela não é porque ela não quer ser lotada, é porque não foi oferecida a ela lotação. Então, é também uma coisa que precisa urgente de também lutar para isso, junto à Secretaria Municipal de Educação, para que faça a lotação dos professores. E deixar esse pessoal aí, né, solto, sem ter uma escola onde ele está ligado, porque isso prejudica demais o servidor também e a própria escola. Se a pessoa não é lotada, se ela não trabalha, porque muita gente queria trabalhar onde quer lotado, estar ali, fazer uma história naquela comunidade, e não tem como, porque ela vai para onde sobra vaga todo ano. Todo ano é um problema. Sim, Marci, na verdade, essa é até uma questão em relação aos designados, né, no Estado, justamente essa falta de continuidade. Né? Então, na prefeitura, onde o servidor, né, quando o servidor é concursado, eles ainda, né, não usam o concurso para proporcionar como é que fala? Essa continuidade, na verdade, né, do trabalho do professor ou do profissional na escola. Realmente é uma... desculpa o termo, tá? Mas eu acho que é uma burrice, né? Porque é um negócio meio esquisito. Mas aí... também, né, em relação, igual, eu sou concursada, mas no caso, minha palavra. Lotação. Então, tem vagas e eles não nomeiam a gente. Nós estamos no concurso de 2016, vocês sabem do nosso caso. Nós estamos na luta para ser nomeada e não conseguem, e tem vagas, não sabemos como. Né? De 93 concursadas, só 11 estão nomeadas. Pessoal, por favor, desliguem os microfones para a gente ouvir Fale, por favor, novamente, amiga, porque não conseguimos te ouvir direito, não deu muita interferência. Continuando aí, tem o problema da lotação e da nomeação, né, dos concursados. Eu sou do concurso de 2016 e até hoje nada de ser nomeada, né? Foram nomeadas 11, se não me engano, não estou desatualizada, 11 pessoas, 93 concursados e, né, nós já fomos atrás, né, estamos sempre correndo atrás para saber o número de vagas, tem, mas não continua a nomeação. Isso é uma luta nossa. Sim, agora sim, obrigada. Entendi qual que é o problema. Sim, como eu disse para vocês no início, né? Eu não posso
cantinada, né? Mas que vou, né? Digamos assim, questionar e bater nesse ponto, e, né? Lutar por isso, com certeza, tá? Caso eu chegue lá, lógico. E mesmo que eu não chegue, a gente está aí junto, né? Como eu estive antes de ser vereadora, né? Antes de ser qualquer coisa, junto com vocês. É isso, né? Eu acredito que são direitos, né? E que a gente tem que lutar por eles, porque é justo, né? E nesse caso também é mais racional, é mais inteligente, né? Que o serviço público, né? Faça isso, né? E ele muitas vezes não faz, provavelmente devido a interesses, né? Escusos aí, provavelmente proteção de algumas pessoas, enfim, essas coisas que infelizmente tem muito. Mas valeu, já está anotado aqui, tá? Fala aí, gente. Eu vou tocar aqui agora no ponto de porco-espinho, né? Que é o nosso ensino fundamental ano finais, né? Nós temos só 2 escolas, basicamente no regular, que é a Grande Escola, a Escola da Andurica, e o Senhor das Neves. Só 2 escolas de escola regulares do ensino fundamental no município, tá? Dos anos finais. Anos finais, né? Isso. Que, aliás, é uma coisa, Geraldo, só um pouquinho, que eu queria comentar antes na fala da Marci, né? Que eles falaram assim que por causa dos alunos que tendem a diminuir, e na verdade não é bem assim, né? Porque a tendência é municipalizar, né? O ensino fundamental todo. Então, assim, a rede municipal, mesmo que os alunos, digamos assim, no geral, estejam diminuindo, e realmente está nascendo menos crianças, né? Mas, mesmo assim, a rede municipal, ela tende a ter um público maior. Pois é, quando eu fiz concurso... Por causa da questão da municipalização. Quando eu fiz concurso na prefeitura, eu fiz concurso para o ensino médio. Por quê? Porque o Senhor das Neves, na época dirigido pela Patrícia, na época ainda Patrícia ainda, e eu fui nomeado no Senhor das Neves por causa do ensino médio. Terminou o ensino médio, devolveu para o Estado, nós fomos para os anos finais. Eu fiquei 10 anos no Senhor das Neves com anos finais. E hoje nós temos no Senhor das Neves 450 alunos, 452 alunos. É o número de alunos da Escola Senhor das Neves. E a demanda é grande. Então, hoje nós temos salas com 30, com 32, 33 alunos, salas pequenas com 32 alunos. Então, no caso de pandemia, se voltar, não tem nem como colocar lá dentro. Além disso, o problema do Celuta, o mais grave do Celuta, além dessa situação de ser uma das únicas escolas regulares do ensino fundamental anos finais, é o abandono da escola. Porque o prédio é do Estado, tem uma outra escola que habita o espaço e que não contribui, não colabora com a harmonia da convivência. Então esse é outro problema grave. Se nós convivêssemos bem, era tranquilo, mas não há essa convivência boa, né? Então há um certo desafio, há um certo desrespeito entre, até mesmo incitação com os próprios alunos. Então a coisa é uma situação bastante complicada. Além disso, o prédio não tem sofrido manutenção, deveria sofrer. Então nós estamos lá com uma carga d'água quase cai, não cai, séria, problemas de até tomada em sala de aula. Os nossos quadros são tinta na parede, né? Não existe um quadro, é tinta na parede. Então a situação é bastante complexa. O piso da escola, da sala de aula, o piso, não sei se a Hilda lembra, foi uma campanha que nós fizemos e colocamos a ardósia na escola, que era cimento grosso. Eu lembro direitinho, nós fizemos uma campanha até de latinha de cerveja com os alunos, fizemos festa, barraquinha, e nós colocamos o piso, compramos a lajota, que era o mais barato que tinha na época, colocamos. Se não fosse isso, nós estaríamos até hoje no cimento grosso. Então a situação lá é complexa. Quando chove, chove mais dentro da sala que fora da sala.
e o Estado não autoriza a prefeitura a intervir no prédio, porque o prédio é do Estado. Mas o Estado também não toma conta, então fica um angu de caroço, né? E nós temos uma escola, o prédio é municipal, e ela hoje é dirigida e é ocupada pelo Estado, que é a Escola Zezé Lima, lá do bairro, como é que chama? Bairro Itaunense. Aquele prédio é da prefeitura. E nós estamos num prédio do Estado sofrendo o que nós estamos sofrendo. Então nós estamos assim, com uma equipe lá trabalhando, discutindo isso, porque o convênio que foi feito na época do Guaraci de Castro Nogueira, para ceder o espaço do antigo polivalente para a Escola Senhor das Neves, nós nunca vimos a cópia desse documento. Nós já solicitamos, já pedimos e nada, para a gente ver inclusive os termos, se há termos de comodato, se nós já temos direito do prédio, se não temos direito do prédio. Essa confusão toda, gera um desgaste terrível para a escola, não é confortável para nós professores, não é confortável para os nossos alunos, nos impede de expandir a rede, porque tem demanda, mas não podemos expandir, não podemos abrir turma. Então, assim, é uma situação complexa. E a escola do Estado que está lá tem o quê? 150 alunos e olha lá. É um tiquinho de gente. E é preciso, então, repensar no município qual vai ser o destino da escola Professora Senhor das Neves. A gente precisa definir a situação, se vai ficar lá, se vai fazer um muro separando as escolas, se vai criar uma outra realidade. Então tem que definir isso. É uma situação que nós estamos pedindo socorro há muito tempo. Eu voltei para a escola este ano, que estava fora da escola durante um tempo, eu fiquei com a parte de patrimônio, voltei para a escola este ano e a situação está pior do que quando eu deixei, mas muito pior. Então a situação está horrível. Fonte, só uma coisa aqui, porque a Hilda e a Marquinhos estiveram na administração municipal, né, há algum tempo atrás aí, pouquinho, e eu me lembro lá na superintendência de ter visto que havia negociações para estar resolvendo esse problema. Eu me lembro que a Sueli, né, analista educacional, que vocês devem conhecer, ela estava mediando isso, e não sei, na época eu não estava muito por dentro do assunto, porque eu não era analista aqui de Itaúna, mas o que eu vi lá é que estava sendo feita algumas negociações e que havia alguma possibilidade. Vocês não têm notícia de nenhum progresso em relação a essas negociações, não? A coisa realmente está essa meleca, do jeito que o Geraldo está falando, assim, e não tem nenhuma perspectiva de melhorar? Olha, o que houve com a saída da direção, né? Acalmaram-se os ânimos um pouco. Mas o problema, Mônica, continua existindo. Apesar de ter aliviado um pouco a tensão, né, entre as direções, o problema continua existindo até por causa da diferença da faixa etária, da questão do espaço. E existe um problema que eu acho que é pior ainda, é porque o Estado ele quer ocupar sempre mais espaço. Nós temos, por exemplo, uma espera lá de mais de 100 alunos do 6º ano. E eles criaram, por exemplo, salas que estão lá vazias, sem absolutamente nada, simplesmente pelo prazer de que essa sala não seja usada pelo município. Existem questões, entendeu, que falta assim, um pouco de bom senso, e fica uma luta, uma queda de braço, que acaba que a coisa não se resolve, não é? Fica impossível habitarmos o mesmo espaço com duas filosofias de trabalho totalmente diferentes. E aí é o seguinte, eu sei que os vereadores não podem fazer muito, eu sei disso, que isso não está na esfera só da Câmara dos Vereadores, nem só do município. A esfera ela é estadual e ela é municipal ao mesmo tempo, as secretarias teriam que se envolver nisso.
Mas nós conversamos com o Wesley este ano sobre esse assunto, nós tivemos 2 reuniões com o Wesley, e eu não sabia nem por onde começar. Está mais perdido que segue um tiroteiro. Isso é verdade, não tem jeito. Né? Não queria estar na pele dele. Né? Mas a situação é esta. E, ao mesmo tempo, o que nós estamos precisando, ou nós vamos cruzar os braços, radicalizar de um lado, e não trabalhar mais, e aí cria um problema do municipal, né? Ou a coisa vai para a denúncia pública, colocar isso no vento, soprar isso nas mídias e criar um caos para ver se desse caos sai alguma coisa que preste. Né? Mesmo que isso vai respingar na nossa imagem como professores. Porque o que nós percebemos é que as autoridades municipais não estão nem um pouquinho preocupadas com isso. Então, hoje o nosso estacionamento da escola lá, que nós estamos usando lá, foi ocupada pelo SAI. O SAI ocupou um campo de futebol e ocupou agora a frente da escola também. Então, quer dizer, você não tem nem como colocar o carro do professor lá na entrada da escola, que é do município. E nós não podemos colocar o carro na entrada da escola, que é do Estado. Na verdade, você tem que brigar com a escola estadual e com o SAI também. Também. Esse é o problema. Né? Então, são situações bastante complexas, né? Não são situações simples, mas a gente precisa de um apoio, talvez, dos vereadores, no sentido de tentar chamar uma comissão para discutir esse problema com mais grave e buscar uma solução que seja definitiva. Nós estamos com nervos à flor da pele. Isso dá um cansaço na gente que vocês não podem imaginar o que é isso. Trabalhar num lugar que você não tem perspectiva de melhorias nunca. Né? De ser o patinho feio da secretaria. E querem da gente resultado. Né? E cobram resultados. Nós não temos nem internet direito no prédio. Você tem uma ideia? Nem internet. Nós temos 2 mega de internet na escola. É um absurdo falar em 2 mega de internet quando nós usamos em casa 200 mega. A Dilma está com 2 mega de internet na escola quando funciona. Com um notebook velho, que tadinha. Né? Então é uma situação muito complexa. Né? Sem contar a outra parte burocrática, porque nós somos rede e o Estado não aceita que o nosso diário seja eletrônico, tem que ser tudo manual, por um capricho das inspeções da Secretaria Regional de Ensino. O nosso diário é à mão. Sim. Isso aí não tem cabimento uma situação dessa, não tem mesmo? lógica. Mesmo, Mesmo, aí. Eu recebi o caderno diário para preencher a mão essa semana. Nós não podemos fazê-lo eletronicamente. Porque nós não somos sistema, nós somos rede. E aí, como nós somos rede, nos trata como lixo. Essas coisas precisam de um bom senso. Infelizmente, eu fico meio assim, nervoso, porque é uma situação que eu acho uma falta de respeito com a gente. Fonte, deixa eu fazer uma parte nessa fala. Eu tive 4 anos em secretaria. Eu participei 3 vezes de curso de programas que a administração ia comprar para a prefeitura toda, mas especificamente para a educação e para a saúde. Nenhum foi para frente. A gente ia, fazia o curso, aprendia a trabalhar com diário online, com toda a documentação online, tudo. O pessoal vinha vender o programa. Aí a gente ficava lá 10 dias fazendo curso, aprendendo, fazer história, fazer ficha individual, fazer tudo. Quando chegava na hora de comprar o programa, não efetivava a compra. Então, pro resto tinha virado piada quando falava assim, tá chamando para um curso, para fazer um curso, para poder, porque vai comprar um programa que vai informatizar a educação, a saúde. A gente participava já sabendo que não ia comprar. Então, o problema do diário é assim, não se compra o programa, não tem o programa. Se tiver o programa, eu acredito que a Secretaria Estadual de Educação vai admitir. Pois é, mas
Não, Mônica, não compra, eles não efetivam. Ô, Marci, mas veja bem, eu elaborei uma planilha no Excel, toda indexada com vários arquivos, há quase 15 anos atrás, e instalei na secretaria da escola. Até hoje a Dilma usa essas planilhas para fazer boletim escolar, para lançar o banco de dados da escola, está tudo prontinho lá. Agora, nós fizemos de novo a atualização dele agora na rede, via Google, as planilhas do Google, interligados. Hoje eu posso, por exemplo, mandar para a Hilda, por exemplo, um formulário no Google, onde ela lança a etapa 1 de notas, e já cai no sistema da Dilma, lá dentro da sala dela, já é um formulário. E se a CEMED quiser ter acesso a isso, ela tem acesso pela internet lá na CEMED. Não precisa de programa, precisa de bom senso. Para que eu tenho que fazer diário à mão? Se eu lanço tudo no computador hoje. E qual a justificativa que nos deram para não utilizar um programa, um diário feito digitalmente? Porque a Superintendência Regional de Ensino não aprova, as inspetoras não aprovam. Aí, será que é isso mesmo? É o que nos falam. Pois é, Geraldo, só uma parte aí, porque não faz muito sentido esse argumento, na medida em que o Estado está todo, como é que chama isso? Com o diário eletrônico, né, na verdade. Então, assim, não tem muita lógica eles não permitirem que o município faça a coisa eletronicamente. Agora, mesmo que a superintendência aprove, nós não teremos estruturas com 2 mega de internet na escola? Sim. Não tem jeito não, gente. 2 mega é lixo. Sim. Na verdade, eu acho que esse que é o problema básico, né? Porque, assim, o município eu acho que não... Sabe qual que é o problema? Mônica, quando é preciso dizer não, é mais fácil julgar numa instância superior, entendeu? Como que é um programa que seja dotado em toda a rede, e uma escola desenvolve sozinha alguma coisa que funciona, tal, é muito mais fácil eu justificar o meu não, dizendo que a secretaria estadual, que a superintendente de ensino não permite, do que eu, enquanto secretário, enquanto, sei lá, quem lá que vai responder por isso, dizer não. E muito normal de acontecer. Eu acho que é muito mais por esse lado do que tá dizendo não à superintendência. Tá, só uma coisa aqui, eu só quero fazer uma ressalva que realmente existem, né, não sei se é o caso das que estão aqui atualmente, mas existem inspetoras que são muito tradicionais, né, e que são muito autoritárias, e aí pode ser, né, que algumas delas realmente tenham criado dificuldades para esse tipo de coisa. Tá? Pode ser. Chama Rosmarie? Por exemplo. Por exemplo. Então, bem-vinda. Deu nome aos bois. Foi sem querer, gente, não podia falar isso. Você fica falando nomes, não pode falar nomes, não. Nossa, tem que dar nome aos bois. Pois é, mas ela não é mais a inspetora aqui de Itaúna, né? Não, então, não, assim, muito tempo. Já saiu faz um bom tempo. Então, assim, de repente, com as pessoas que eu me lembro que está aqui em Itaúna agora, acho que é a Ellen e a Misa, não é isso? Eu não sei quem são. Não sei mais, que eu não estou lá. Não, a gente não sabe. A Daniela também. A Daniela também? Daniela também. Tá. A nossa lá é da doente, né? Sim, mas a Daniela está doente, né? E aí ela não está, nesse momento ela não está agindo. Bom, mas de qualquer forma, eu queria só fazer uma pausa aqui para dizer que nosso candidato a prefeito chegou. Prefeitado. Se vocês não se incomodarem, vai dar uma pequena palavrinha para vocês, só para se apresentar mesmo. E a gente está conversando aqui, Jerry, que várias das coisas que eles estão falando
na verdade, dependem, né, do executivo também. Né? O vereador, claro, tem uma atuação muito limitada em relação a isso. Só uma palavrinha antes. Pode falar ou não? Há várias coisas, né? Oi? Pode falar? Pode falar. Pode falar, Jé. Fala aí. Olá, gente. Muito boa noite a todos, né? Não conheço todos. Eu conheço o Geraldo, conheço a Mônica, não conheço os demais. Eu estou vendo aqui pela carinha, eu estou no meu celular, vocês me desculpem, mas Hilda, Edilene, Marci, a professora Jane. Muito boa noite a todos vocês. Eu estou muito feliz de participar aqui dessa reunião, mesmo que por um breve período, porque desde o início das nossas discussões em torno do que seria um programa progressista, o que seria um programa de esquerda, o que seria um programa humanista que nós queríamos oferecer à cidade de Itaúna, uma das nossas preocupações foi sempre a educação. Porque muitas das vezes a gente analisa os números macro da educação, a inserção de novos alunos, número de analfabetos, e parece que a coisa está indo bem. E a gente sabe que não está, né? A gente sabe que a nossa educação hoje talvez o setor público que menos investimentos recebe. A sala de aula mudou um pouco em mais de um século. Sabemos da precariedade das nossas instituições de ensino, e eu ouvi um pouquinho da discussão de vocês aí agora, né, Geraldo? Sim. No momento em que o mundo todo está conectado, a escola está com 2 mega para atender, né, centenas, algumas escolas até milhares de alunos, dezenas de profissionais, e tem 2 mega, né, no mundo que está conectado. A sala de aula, o professor ainda disputa com tablets, com celulares, com toda essa massa de informação que está disponível hoje ao toque dos dedos dos garotos, das meninas, dos rapazes. O professor está disputando atenção apenas ainda com o quadro, com a saliva, com a voz. Não que isso não seja fundamental, eu ainda acredito muito nessa educação, mas é preciso levar para a sala de aula os instrumentos que a modernidade nos dá. E, então, essa discussão ela é muito calorosa no grupo, no nosso grupo, porque tem, dentre as pessoas que defendem uma educação de qualidade, essa guerreira que é a Mônica Regina dos Santos, que não dá descanso para essa pauta, e ela está certíssima. Eu, na década de 80, quando me formei em letras na Universidade Federal de Minas Gerais, naquele momento eu ouvi um conceito que depois eu vim entendê-lo mais profundamente, que é o conceito do analfabeto funcional. Talvez hoje o analfabeto, tal qual nós o conhecemos, né, aquela pessoa que não detém a capacitação mínima para ler e escrever, esse já seja um número bem menor na sociedade. Mas, infelizmente, temos um outro tipo de analfabeto na nossa sociedade hoje, que é o analfabeto funcional, aquela pessoa que não consegue formar opinião crítica sobre as coisas. Porque a escola, infelizmente, e os instrumentos pedagógicos, o método pedagógico, infelizmente, não valoriza esse pensamento crítico. O professor Darcy Ribeiro, falava com muita propriedade. A educação brasileira é deficiente não é porque falha ou falta recurso, é porque é um projeto. E nós queremos, no município de Itaúna, mudar essa história, fazer valer e nos orgulhar de verdade de sermos uma cidade educativa do mundo.
Não um título que está numa parede, concedido num momento triste e ruim da nossa história, mas um título alcançado em plena democracia, com a valorização mesmo do professor e da educação. É esse o espírito que me anima também a concorrer hoje à prefeitura da cidade. Como bem disse a Mônica, um vereador pode muito, mas sem o apoio determinado do executivo, as possibilidades são muito menores. E eu estou aqui e faço questão de estar para dizer a vocês do nosso real compromisso de valorização da educação. E começa por um pilar que eu acho que é fundamental e está expresso no movimento que nós iniciamos e que, infelizmente, por conta da pandemia, ele ficou um pouco no meio do caminho, que é o nosso projeto de valorização do professor através do nosso projeto Cidade Educativa. Né? Eu não sei se vocês conhecem o projeto Cidade Educativa. O projeto Cidade Educativa quer mudar a lei orgânica do município, que em nível municipal é o equivalente à Constituição Federal, né, para a União. Nós queremos mudar a lei orgânica do município para que o salário do professor seja a referência de remuneração de todos os agentes políticos e públicos do município de Itaúna. Isso pode parecer, para alguns, pouco, pode parecer apenas um jogo de palavras, mas isso é de uma importância capital, porque ele eleva ao centro do debate político uma função que nós entendemos ser talvez a mais nobre de toda a sociedade, que é a do professor. E nós queremos, com esse fato, não só evidenciar a valorização que pretendemos dar a esse profissional, como também vincular o progresso, né, estabelecer como parâmetro para o progresso da remuneração, inclusive dos agentes políticos e públicos do município, a remuneração inicial do professor. Eu acho que é um compromisso forte, é um compromisso simbólico que expressa um desejo que eu aqui materializo em nome do Partido Socialismo e Liberdade, mas certamente falo por um grupo muito mais amplo. Então, em linhas gerais, é isso. Dizer que eu gostaria de ouvi-los um pouco. A gente estava em reunião no bairro Morada Nova, com algumas pessoas hoje. Estamos vivendo esse dilema aí da pandemia, a gente não sabe como faz, então, dentro do limite, a gente estava lá com máscaras, distanciamento social, álcool em gel, mas temos que enfrentar tudo isso para tentar levar a nossa proposta, a nossa plataforma. Então, vocês me desculpem, eu queria ter entrado pelo menos às 19h30, não consegui. Mas estou aqui e gostaria agora de ouvir vocês, né, o que vocês pensam que de fato falta para a educação, objetivamente. Né? Nós sabemos que faltam muitas coisas, mas é preciso sempre estabelecer prioridades. Né? Então, o nosso objetivo é identificar aquilo que é mais urgente para a gente atacar logo, para a gente tentar buscar soluções o mais rápido possível. Vivemos uma conjuntura muito adversa, mas isso não é novidade, né? Em alguma medida, mais ou menos, sempre vamos ser confrontados com essa lógica. Não adianta, a gente tem que ter coragem, enfrentá-la e bola para frente. Tá bom? O prefeito, ok. Aqui, gente, só uma coisinha, a gente não precisa voltar, tá? Tudo que vocês falaram até então está anotado aqui, bonitinho, estou anotando tudo, e além disso está sendo gravado, né? Então, depois a gente vai passar isso para o Gerry. Tá? Então, nós podemos continuar de onde a gente estava, tá bom? O Gerry participa da discussão a partir de agora. Só reforçando, combinado? Mônica, só reforçando que o que nós falamos até agora, basicamente, de algumas coisas aí,
vai depender muito do executivo e não tanto dos vereadores. Os vereadores vão poder incentivar, mas vai depender muito mais do executivo. A questão do plano de carreira, a questão de salário de creche, a questão dos direitos do plano de carreira dos professores, a nomeação, lotação, são problemas que passam pelo prefeito, né? Não tem jeito, é do executivo. O mesmo também é a questão da escola do Saulo das Neves, passa pelo executivo. Né? Se nós não tivermos o apoio do executivo, não vai funcionar. Agora, que os professores estão cansados disso, estão. Né? A outra coisa que eu ia falar, tá na minha anotação, o Gerry já falou, acho que eu já conhecia, já sei, que é a questão do plano de cidade educativa. Né? E, tanto em termos de projeto de lei da Câmara, que vai para a Câmara, e aí acho que a Mônica, como vereadora, pode e deve, e vai com certeza apoiar esse projeto, mas eu queria só resgatar, e agora aproveitando e resgatando uma questão que hoje para mim é motivo de vergonha municipal, que é comemorar o título de cidade educativa. Sim, eu concordo com você. É vergonha municipal. Por quê? O projeto, Itaúna Itaúna perdeu para Itabira o título. Foi um jeitinho que se deu politicamente para atender alguns empresários, e o Guaraci na época, a Universidade de Itaúna na época, deu junto com Itabira o título de cidade educativa para Itaúna também. Mas, francamente, eu nunca vi o projeto de cidade educativa feito na época pelo Luiz Leão, o secretário Luiz Leão. Esse projeto nunca foi mostrado na prefeitura, não se sabe onde está esse projeto. Eu queria ter acesso a esse projeto de cidade educativa, lá de 1975, para a gente até comparar o que foi feito realmente. Né? Nós realmente aplicamos aquele projeto? Porque hoje eu tenho vergonha de falar sobre cidade educativa se eu não conheço nem o projeto original. E olha, duvido quem saiba onde está esse projeto, porque aqui em Itaúna eu já fucei isso em todo lugar, nós não encontramos. Eu acho que ele não existe não, viu? Olha, ele foi entregue à FAPEMIG na época. Então existe uma cópia. Talvez esteja a FAPEMIG, mas a prefeitura não tem. Então seria um momento de passar isso a limpo, se for o caso, fazer uma investigação, uma inquisição sobre esse projeto, até mesmo para ver se compensa ainda cultuarmos o título de cidade educativa no município. Porque vira chacota. Na verdade, né, Geraldo, eu acho que o caso do projeto de lei que a gente está apresentando, né, que o MPV apresentou e que o pessoal abraçou, né, a ideia é dar um outro sentido, né, a esse suposto título, né, porque ia dar mais efetividade, né, porque não é de verdade, não é verdade essa história de Itaúna cidade educativa. É mentira isso, né, todos nós sabemos que é mentira. Né? É mentira o título, é mentira oficial e é mentira na prática também, infelizmente, né? Porque nós não temos excelência na educação, infelizmente, né? Então, assim, de todas as maneiras que a gente pensar, infelizmente, esse título é uma mentira, né? E aí, na hora que a gente propõe esse projeto de lei, é um primeiro passo para realmente tornar esse título mais verdadeiro, mais, como é que fala isso? Mais, com rastro social, entendeu? Lastro social, né? Que ele realmente tem alguma efetividade, que ele tem algum sentido. Eu acho que é um pouco isso. Tá? Em momento nenhum, as pessoas que propuseram esse projeto, elas estavam referendando ou acreditando nessa balela, desculpem, essa balela de cidade educativa, né? Porque atualmente eu acho que é uma balela mesmo. Né? Então, assim, a ideia é realmente a gente tentar dar um passo adiante no rumo a uma cidade educativa. Mas é uma balela, um Mônica, por aí. É uma balela que nos obrigam a comemorar.
E aí do professor, se não fizer um projeto para trabalhar essa educativa na escola, né? Vira um crime. Porque é um título bonito, né, Geraldo? É só um boniteza na palavra, na letra, né? É um título bonito, mas nós não queremos que seja um título, nós queremos que seja uma prática, né? Eu também concordo com essa crítica, Mônica. Porque nós somos de uma geração em que essa frase foi muito marcante, né? Itaúna é uma cidade educativa, de gente bonita, educada. Mas a gente que estudou aqui, se formou aqui, sabe que isso sempre foi apenas uma frase bonita, um título bonito pendurado numa parede, conquistado de uma maneira que ninguém sabe muito ao certo e nem como, né? Mas está aí, muita gente se orgulha, e eu acho que nós temos a obrigação de, se algum dia não merecemos esse título, lutar para que ainda possamos merecê-lo, porque ele é um título bonito mesmo, mas é preciso merecê-lo, e eu acho que o nosso compromisso tem que ser nesse sentido. Eu não sei se a Mônica comentou sobre isso daí, ela fez uma proposta outro dia que eu gostei muito no Facebook, nenhum analfabeto em Itaúna. Eu acho isso um compromisso muito bonito de ser assumido, nenhum analfabeto adulto, né, ou em formação em Itaúna. Isso é o compromisso mínimo que nós temos que ter com a educação, e avançar mais ainda, né, avançar para um ensino de mais qualidade, para que possamos diminuir os nossos analfabetos funcionais, né? Ampliar a qualidade da escola. Nós temos feito debates sobre a conexão, a interseção, a conjunção de educação, cultura, justamente para qualificar essa educação formal, técnica, né? Porque ela seja mais humana, né? E, portanto, mais crítica. É o que eu queria acrescentar, hein? E aí, gente, quem mais? Mônica, eu gostaria de falar sobre o Conselho Municipal de Educação. Muito bem, eu já participei do Conselho, já teve um período que eu estive lá, depois acompanhei mais ou menos de perto, né, a atuação da próxima secretária. E como a questão da creche hoje, né, é uma responsabilidade do município, era preciso que esse conselho estivesse acompanhando muito perto o problema, né, da creche, quais são as dificuldades, e também eu entendo que era preciso ser feito, por meio deste conselho, um acompanhamento das creches particulares, já que ofertam esse serviço para a população, e não há, até onde eu sei, não há nenhum tipo de acompanhamento dessas creches por parte do Conselho Municipal. E eu vejo isso como uma coisa séria. Já teve uma época onde todo mundo oferecia esse serviço, né? Abria-se uma casa, colocava ali algumas moças, muitas vezes não tinham nem formação no magistério, essas crianças tomando conta, simplesmente, e a gente sabe que essa não é a única função da creche, né? A creche é cuidar, mas ela é também educar, e a partir do momento que você não tem profissional que está preparado para exercer essa função, já vejo aí como um complicador, que oferece um serviço, está prestando serviço para a população de uma maneira que não está completa. Mas não vejo nenhum tipo de acompanhamento dessa situação. E também acompanhar a verdadeira demanda de creche que nós temos, né? Como está. Esse é um problema que a gente tem ano a ano, só cresce a demanda. Existe uma demanda reprimida muito grande, tem creche que chega a ter uma lista com 150 crianças na lista de espera. Agora pode ser que com a inauguração dessas novas creches que venham diminuir esse número, mas é um problema constante que o município tem.
Então, eu acho que tem que ter um olhar também sobre a atuação desse conselho, que ele fica um conselho só na letra, sabe? Ele existe porque tem que existir, a lei existe, se tem, mas efetivamente não há uma atuação. A gente não está visível a atuação desse conselho. Então, eu penso que isso é uma coisa que tem que se fazer com que isso fomente, né? De novo, sei lá, fazer com que a coisa ande, que a coisa aconteça. Não está lá. O conselho existe o presidente, né? Existem as pessoas que compõem o conselho, mas ele não atua de forma nenhuma. Sim, Marci, essa questão dos conselhos, né? Na verdade, acho que nem é só o conselho de educação, né? Os vários conselhos que a gente tem na cidade funcionam de uma forma muito precária, né? E muito pouco democrática, né? Na verdade, eles são muitas vezes aparelhados, né? E o município, né? A gestão municipal acaba direcionando a coisa de uma forma que não anda, né? Não vai para frente. Essa questão das creches que você tocou é uma coisa muito importante, porque já várias vezes, né, pessoas têm me falado dessa questão das creches em Itaúna. Pessoal, quem que está com o microfone ligado aí, por favor? Desligue, por favor. Pois aí, assim, essa questão das creches, primeiro, essa questão que você colocou, né, da demanda muito maior, né, do que realmente o município consegue atender. Segundo, a questão dos convênios, né, o município ele não está, né, atualmente, arcando com esse serviço, né, das creches, com os profissionais, com os insumos, com tudo que precisa. Até mesmo com a construção, por exemplo, né, das creches. Eu tenho notícias, por exemplo, de uma creche na Várzea do Laria, que está prometida, parece que tem o terreno, mas não tem, acho que a prefeitura está doando o material e a comunidade teria que entrar com a mão de obra, ou o contrário, a prefeitura está dando a mão de obra e a comunidade teria que arrumar o material. Eu acho esse tipo de acordo muito sacana, né? Porque a gente paga imposto para a prefeitura fazer essas coisas. Isso está, inclusive, falando aqui nos campos, em relação à pavimentação das ruas. Aqui, mais em cima aqui, né? As ruas não são pavimentadas. E tem um negócio desse acontecendo aqui, né? Supostamente a prefeitura deu alguma coisa para a comunidade, né? Me parece que é o material, e a comunidade, não, é a mão de obra, e a comunidade teria que arcar com o material, né? E aí vai ficar o quê? R$1.000, no mínimo, para cada uma das pessoas que vão ser beneficiadas com essa pavimentação. Só que as pessoas já pagam impostos, né? E pavimentação de rua, a questão da poeira, né? Que é inclusive uma questão de saúde, é um direito do cidadão. E aí eles fazem esse tipo de jogo. A mesma coisa está acontecendo com essa creche lá na Várzea, né? Da prefeitura doar, né? Darem, entre aspas, a mão de obra, mas quer que a população, que os cidadãos que já pagam seus impostos e caros, né, deem agora o material para ela fazer essa creche, que é um direito, né, um direito básico. Então, acho que a gente tem que questionar um pouco isso também. E aí, porque existe, né, essa demanda em relação às creches, muito grande. E pouca transparência atualmente, né? Porque não tem vaga para todo mundo. Então, como que essas vagas são decididas? Como que se decide quem entra e quem não entra numa creche? Não é uma coisa, né, que a sociedade tenha conhecimento em geral, né? As regras não são muito transparentes, a gente não tem muita clareza de como que isso acontece.
É. Ninguém tem nada a dizer? Podemos passar. Opa, seu microfone está desligado, Cher. Eu posso perguntar uma coisa sobre as creches? Pergunte. Pode, Uai. Eu sei que no bairro Aeroporto tem uma creche, tem outras duas em construção, né, que é a do Cidade Nova e do Santa Edviges, que está sendo refeito. Inclusive, eu estava conferindo no material da eleição de 2016, eu já tinha gravado um clipe lá, né, um vídeo lá, ficando atrás da obra, e eu voltei lá outro dia e está no mesmo ponto, que é a laje. Né? Tá igualzinho o trio do Morro do Engenho, tem 2 trios num lugar só e não tem trio até hoje. Então, exatamente, né? Tem um político aí que foram 3 mandatos de deputado e um agora de prefeito e não sai nada. Bom, mas é o seguinte, eu não sei quem faz esse levantamento aí das creches, das vagas necessárias para a creche. A Secretaria de Educação tem esse levantamento. Quais são as creches que hoje realmente estão em execução no município, além dessas duas? Se alguém pudesse me esclarecer, eu agradeceria. Em construção? Jerry, em construção? Eu sei das duas, né? A Cidade Nova, que está em fase final, e a do Santa Edviges, que está no ponto de laje ainda, porque foi tudo depredado, foi abandonado, né? Mas tem outras, eu não sabia dessa que a Mônica citou lá na Várzea da Olaria, né? Como projeto e uma possível parceria também. Acho muito esquisito isso, para não dizer outra palavra, né? A prefeitura propor que a comunidade se vire lá com o material bom, mas eu sabia dessas duas. Não sei se existem outras planejadas ou ainda que estão em execução. Alguém tem conhecimento? Não. Não, sobre as creches não tem nenhuma informação mais. Eu essas acredito. coisas são tão pouco transparentes, né, no município, né? Eu acho que isso tinha que ser um pouco mais objetivo, transparente. A questão de demanda das creches, você sabe quem é que faz levantamento? Eu acho que é a assistência social, não é não? Eu não sei, Geraldo. Eu estou perguntando que realmente. Eu acredito que seja assistência social. E aí, em parceria com a educação, que vai providenciar os funcionários para a creche funcionar. Mas a demanda de creche, eu acho que é assistência social. Pelo menos era, né? Era. Não sei porque não faz sentido, né? Institucionalmente, creche é da educação. É da educação. Fala aí, Marci. Quem faz o controle da demanda da creche toda é a Secretaria de Educação. Educação? Existe uma responsável por coordenar as creches dentro da Secretaria. Uma pessoa responsável. E essa lista de espera, houve um tempo que isso era mais bagunçado. Realmente está bem certinho e não tem mais aquele negócio de ir atrás de vereador e passar o menino na frente, não. O pedido é feito, fica nessa lista, que é a lista de espera. A pessoa, ela se coloca, né, na creche que é mais próxima da casa dela, e à medida que vai tendo a vaga, vai chamando por essa lista, porque os próprios pais, eles sabem em que lugar que o filho dele está. E a própria população faz esse controle de vigilância. Então, às vezes, já aconteceu de ter problema, porque determinada pessoa procura, né, no caso, procura o doutor e tal, porque precisa da vaga e tal, e aí ele manda a ordem para a secretaria para atender. Quando se apresentava a lista, aí tudo ficava tranquilo, porque ele via, não tinha como passar na frente, porque tem um tanto de gente que se inscreveu já há um tempo e é atendido à medida que tem vaga seguindo essa lista. Isso aí está tranquilo. Só que nunca consegue atender todo mundo, porque tem muito mais procura do que oferta, né? Então, assim, o problema da creche tentou
resolver um pouco o problema da creche com as vagas nas creches conveniadas, que são 5, se não me engano, creches conveniadas. As creches que são da rede municipal é o aeroporto, a creche do Caíque, que é o Santo Agostinho, e a do Bairro de Luz, que é o Custódio Emílio. São 3 creches municipais. E conveniadas são mais 5 creches conveniadas. Onde a rede municipal, ela não paga mais só o MEP que pagava, hoje elas já assumem a despesa com o funcionário, mas creches, elas respondem à coordenação da secretaria, a parte pedagógica, a parte também administrativa, com verba, elas recebem verba também, verba federal, recebe também a complementação de merenda, que a prefeitura também oferece para todas as escolas municipais, elas recebem, e esse é um trabalho até bem bacana, e também respeita a lista, dessa demanda, né, dessa lista que o pessoal coloca no mundo. Só que o grande problema é esse, é mais procura do que oferta. Eu tinha compreendido a questão da criação nos bairros, porque o que você disse aí da organização, da distribuição de vagas, eu presenciei isso durante muito tempo e realmente eles são muito honestos, né, com relação a isso, são muito organizados. Só precisa ser divulgado. Que bom saber. Precisa divulgar isso, né? Deixar isso mais claro, mais transparente. O que é bom eles escondem, mas o que é ruim. Mas realmente o trabalho era muito bem feito, assim, era muito cuidado. Não, isso é interessantíssimo saber disso. Muito legal saber disso. O déficit hoje, se tem noção de qual que é esse déficit de vagas? Eu não tenho esse dado. Taria tem, porque no plano municipal de educação, que está acompanhando, né, logicamente, ele teve que acompanhar o plano nacional, exigia-se que atendesse 100% das crianças em creche. E o acompanhamento do plano, ele é feito anualmente. Você tem que fazer a avaliação do plano municipal, né, para que o plano nacional seja avaliado. E aí, por causa dessa avaliação, esse levantamento é feito todo ano. Então, a Secretaria Municipal tem esse dado atualizado. É um ponto que ela está sempre correndo atrás, tentando conseguir avançar nesse quesito aí. Então, eles têm isso muito atualizado, certinho. Obrigado, gente. Obrigado pelo esclarecimento aí. Valeu. E aí, pessoal? Dona Hilda, o que a senhora tem a dizer? Olha, eu acho que o que nós comentamos a respeito da Escola do Fundamental 2, que eu acho que é uma questão a ser resolvida, né? Nós sabemos que é papel do prefeito, mas que precisa haver uma discussão acerca da coabitação, que é muito séria, da questão da tecnologia. Eu também concordo com o Fonte, estamos órfãos, perdidinhos lá, e a valorização mesmo dos profissionais. Eu acho que isso aí tem que ser urgente, né? Agora, moçada, eu acho que o grande problema da educação é que é o problema do nosso país, porque eu estive lá dentro da secretaria durante 7 anos e meio, é a tal burocracia. Muita coisa a gente não consegue fazer porque é tão burocrático. E vocês falando aí das creches, né? Durante anos a fio, a secretaria, a prefeitura tentando construir e com a verba em caixa, e a gente não dava conta, a gente não conseguia fazer. Esse país nosso é todo travado. Eu nem sei se é falta de desejo de quem está na secretaria, de quem está na direção, mas é a nossa burocracia que trava muito, mas muito, muito, muito. Né?
a questão da burocracia é um dilema, né? Porque lá desde Max Weber, né, a burocracia ela foi feita para dar mais racionalidade, né, à administração e tal, mais transparência também, mas, enfim, mas no final das contas, na grande maioria das vezes, ela significa entraves, né? Fica forçando, travando tudo. Então, assim, mas é um dilema, e é uma coisa que a gente tem que ir vendo até quando a gente consegue, né, superar isso. Mas... E uma outra questão também é quem estiver lá, né? Lá dentro, eu acho que tem que pensar essas questões aí da vida funcional do funcionário da prefeitura, tá? A Marcia, ela acompanhou muito bem isso enquanto ela esteve na Secretaria de Educação. O nosso registro dos funcionários, né, da educação, os registros são muito precários. É muito precário. Em que sentido você fala que é precário? Porque durante muito tempo ele não foi feito. Né, Marci? Foi lá, assim. A rede era muito pequena e se resolvia tudo ali, na cozinha da sede da secretaria. E a rede cresceu com a municipalização das escolas, 5 escolas estaduais, né, em 97, se não me engano. E aí a rede fez um boom, cresceu e estava super desorganizado, ficou tudo muito desorganizado, porque não acompanhou o processo. E hoje, por exemplo, não existe uma pasta funcional do profissional, por exemplo, da educação, que acompanhe ele de escola em escola. Não existe isso. Então, quando ele vai aposentar, ele fica meio que louco para lembrar onde foi que ele trabalhou, porque esse trânsito na rede municipal é muito grande. No estado, a gente trabalha, a gente é nomeado e tem lotação e exercício no mesmo lugar. Na rede municipal, não. Você é lotada numa escola, mas você pode ter um exercício em outra. Então, isso faz uma rotatividade muito grande de escola em escola. E aí, como não existe essa parte funcional, é muito difícil a pessoa ter isso guardado. O Beabá estão aí. Quando chega na aposentadoria, Nossa Senhora! apresentar esses papéis junto ao IMP. E desde que eu entrei em 2014, eu falei muito isso na secretaria. Eu falei, não tem que organizar, começando pelo cargo de secretário escolar. Não existe esse cargo na rede municipal. Então, a pessoa que trabalha na secretaria da escola, ela é um oficial administrativo, que trabalha na escola, no outro ano ela está lá na saúde, no outro ano ela está no pré-administração. Então, ela não dá tempo para conhecer as possibilidades da educação. E aí troca. E aí, quando não tem ninguém que sabe, ninguém faz. E até hoje não se tem isso. É muito complicado. A vida profissional é muito complicada. Esse dilema nós vivemos em outras áreas, né? O Fontibon, outro dia, até num debate, levantou a mesma problemática da não permanência de um quadro funcional estável, cuidando, né, de algumas pastas, você não ter o servidor daquela área, ou seja, a cada gestão ou a cada mudança desse profissional, se perde tudo aquilo que estava sendo construído, do ponto de vista da organização, né, dos profissionais que trabalham. O Fontibon estava citando o caso, né, Fontibon, da pasta de cultura, sobretudo patrimônio histórico, que é também uma outra área muito sensível, ou seja, você não tem um profissional, você forma ele ali. O problema já é tão grave, porque é o seguinte, o que acontece? Eu trabalhei na cultura durante praticamente 14 anos, 10 a 14 anos praticamente. 10 anos no Celuta. Eu fiquei só na Celuta praticamente. Mas aí você vai, depois, quando eu for aposentar,
eu vou ter que comprovar que eu trabalhei, eu recebi salário, tudo, mas eu tenho que provar que eu trabalhei porque a prefeitura não tem documento que prova que eu trabalhei. Tão sério que é. Os meus livros de ponto... Isso é um absurdo, né? É absurdo. O ônus da prova fica para você. Né? É. Aí é o seguinte, o meu livro de ponto tem pontos que está lá na cultura, tem pontos que está lá no Celuta, tem pontos que está lá no museu. E a secretaria não tem nada que ninguém controla isso. É um absurdo. Então, e tudo fica na prefeitura central com o Leandro, que não sabe de nada, que uma vez ele me pagou uma adicional aí que eu não podia receber, eu nem sabia disso. Aí depois veio me cobrando 10 mil reais de uma hora para você. Não, senhor, existe lei para descontar em salário, não pode ser feito assim não, hein? Então é um desconhecimento total da vida do funcionário e quem paga o pato somos nós. É esse amadorismo que não tem na educação, por exemplo, não tem pasta do professor na educação. Se for contar a biografia de um professor que trabalhou 30 anos na educação, não procure na Secretaria de Educação, porque não tem. Ou seja, você não consegue contar a história de um professor. Então, não é nem para você fazer pesquisa histórica, é para a vida funcionar dele. Quer dizer, aí o cara morre de raiva na hora de aposentar, porque tem que correr atrás de todos os documentos para provar que trabalhou. Ele morre antes de aposentar, porque morre de coração de raiva. Ele não aposenta, ele morre de raiva antes. Não é assim que funciona, Marci? É isso que acontece, velho. Nós tivemos sério lá com as professoras que trabalhavam no projeto SAC, que era um serviço itinerante do Santa Mônica. E elas assinavam ponto no Santa Mônica e atendiam os meninos na rede regular. Então, as escolas onde os alunos atendidos pelo Santa Mônica estavam, mas assinava ponto no Santa Mônica. E aí, quando fui fazer o levantamento desse livro de ponto, deixar essas contagens de tempo tudo organizada, tinha 2 anos que tinha simplesmente sumido. Era feito não em livro de policial, mas em folhas, que depois era colocado em espiral, e essas folhas sumiram. E essas pessoas não têm que provar que elas trabalharam. Então, 2 anos que não se tem documentação nenhuma. E Santa Mônica deu, a secretaria não tem, ninguém tem. E o funcionário, então, ficou prejudicado. O que é interessante é que ele que tem que provar. E uma outra questão também que eu acho que é um grande problema é que a Secretaria de Educação, né, como outras secretarias, tornam-se cargos de troca e favores em algumas situações. Não existem profissionais que permaneçam. Na educação nós só temos uma, né, que permanece lá por muito tempo. E a cada grupo que chega, a coisa acontece de uma determinada forma. Não existe uma continuidade, né? E eu sei que não é a questão do vereador, mas é do prefeito. Né? É do prefeito. É pensar assim, olha, que durante o período em que ele está lá, ok, mas dentro de um tempo precisa de uma continuidade de trabalho, né? Existem cargos que não podem ser cargos de confiança, devem ser cargos efetivos, né, porque a coisa ocorra. Hilda, pode ser uma coisa de vereador também, no sentido de apresentar um projeto de lei nesse sentido, porque existem, né, em várias instituições do serviço público uma cota, né, de cargos de confiança que tem que ser de servidores efetivos. Né? Isso é muito comum no judiciário. E em alguns casos, né, essa cota, inclusive, é muito grande, justamente para dar essa continuidade. É um dilema também, uma coisa um pouco complexa, porque confiança é confiança, né? O cargo de confiança, né, realmente, né, é da confiança do prefeito, é da confiança do secretário, etc. Né? Mas é importante ter um mínimo de cargos efetivos aí para realmente dar essa
continuidade que você está falando, garantir isso. Porque senão a cada 2 ou 4 anos a gente está começando tudo do zero. Né? E essa falta de registro, por exemplo, provavelmente é uma consequência disso, né? As pessoas não têm uma continuidade no lugar, como a Marci falou, inclusive, da questão da lotação, né? Que também não é garantida, e aí né, é muito mais difícil registrar também. Então, acho que as coisas acabam tendo ligação uma com a outra. A gente percebe, né, em qualquer bate-papo para a educação, a profunda complexidade que é o sistema, né? Porque, como a Marci falou aí, né, a pessoa é servidora municipal, presta assistência numa entidade associada, coligada, né, e ali registra o seu ponto, mas o tempo efetivo de serviço vai contar para o município. Bom, eu venho de uma instituição bancária, né, e os bancos, por serem instituições que trabalham com o mercado financeiro, instituições ricas, e que, portanto, estão o tempo todo lidando com tecnologia, a gente ouvir isso de vocês, assim, fica parecendo tão absurdo, gente, porque tudo é informatizado, tudo nosso é informatizado, porque nós também temos muita mobilidade, né, no sistema bancário, né? Pra vocês terem uma ideia... Fica parecendo a idade da pedra lascada. Então, eu fui diretor de associação do pessoal da Caixa, eu fiquei cedido para uma associação, recebendo como trabalhador da Caixa, porque isso é um acordo entre os bancários, né, a nossa representação institucional, trabalhista, e a FENABAN e as empresas bancárias. Eu fui diretor sindical, tudo que acontecia na minha vida funcional, dentro ou vinculado à Caixa, mas fora da Caixa, tudo é registrado no sistema, meu currículo, que eu aperfeiçoei. Então, quando a gente ouve essas questões assim que vocês colocam aí, de que a pessoa muda de local de trabalho e não tem um registro sobre isso, não se tem um controle centralizado sobre isso, não se tem um sistema informatizado que compute isso, que considere esse tempo de serviço, fica me parecendo uma coisa assim absurda. E eu vou dizer mais, não é falta de tecnologia, não é falta de dinheiro, não é nada, é descaso. Eu só posso acreditar que seja descaso, né? Porque nós temos hoje sistemas que podem fazer isso, né? De uma maneira muito segura. Então, assim, é bom ouvir isso de vocês, porque são compromissos que é preciso ser assumidos, e que a gente, às vezes, na condição numa participação assim, menos profunda na política, a gente não tem ciência. Então é muito bom, eu estou gostando muito de ouvir vocês, porque tem coisas que a gente achava que nem existiam, né? Que nem eram problemas, e eu estou percebendo que... Se continuar assim, daqui um dia eu assinar fogo por sinal de fumaça, igualzinho índio. Geraldo, é impressionante, né? É absurdo. É igualzinho o caso, a gente trabalha na rede privada, na faculdade, por exemplo, todo semestre eu tenho que atualizar currículo Vitae. E tem que ter uma parte dos funcionários lá, porque isso o MEC pega pesado mesmo. Eu vou falar claramente de você, tenho certeza que a CEMED não sabe qual a minha titulação, qual a minha formação. E você é um servidor municipal, não sabe. Ela devia ser a primeira interessada nessa informação, a primeira. Eu duvido, eu posso até duvidar se na CEMED tem meu diploma, cópia do meu diploma. Muito menos o currículo Vitae. É desastroso isso. Sim, de fato...
fica claro para nós que o processo é mais complexo, mas é preciso enfrentá-lo, né, gente? Porque não é possível que uma das áreas mais importantes da administração pública, que é a educação, inclusive que possui, né, diferentemente até de outras pastas, verbas garantidas constitucionalmente, tanto no âmbito da União, como do Estado, como do município. Eu acredito que um dos maiores corpos de funcionários da prefeitura é a educação. Então, não é admissível que esse setor, esse grupo de trabalhadores e servidores não tenha, do ponto de vista administrativo, uma administração exemplar, né? Que considere essas demandas de localização, de ponto, curricular, para que vocês tenham o mínimo indispensável a qualquer trabalhador, né? Que é a sua história, a sua biografia, a sua história, porque ela é não só reveladora do seu trabalho, do seu esforço, mas ela é também emancipadora de direitos, né? Porque na hora que chega o momento de parar, tem que estar tudo lá computado para se fazer jus a merecida aposentadoria. Então, gente, só uma coisa aqui, eu estou pensando aqui, se esses registros não existem, né, ou se eles são tão precários, como que se dá a questão das progressões, por exemplo, né? Essas progressões estão acontecendo normalmente dentro do que tem que acontecer, porque se não tem registro, quer dizer... Olha, Mônica, pelo que eu saiba, pelo menos as pessoas com as quais eu trabalho, isso não tem tido problema, não. Os registros, na verdade, são mais precários de anos anteriores. São as pessoas que estão agora aposentando que têm tido mais problemas, sabe? Mas, por exemplo, eu não conheço nenhuma pessoa, talvez até existam, tá? Eu não conheço nenhuma pessoa que tem problemas com relação a isso. Aliás, ela se dá de forma automática. A gente nem tem que querer. Sim. Teve alguns erros, né, no passado, aí, há uns 10 anos atrás, né, Hilda, que algumas pessoas não tinham entrado na justiça para fazer a atualização das progressões, das letras, recebiam errado e tal. Isso foi para a justiça e resolveu o problema, parece, na época. Foi, já tem mais tempo. Tem uns 10 anos já. Isso foi um problema grave na época. E algumas dessas pessoas estão aposentadas hoje, né? Mas foi traumático, inclusive. Na verdade, a época do PT no governo, tá? Deu uma melhorada boa. Sem dúvida. Nesse ponto, sim. A gente tem que valorizar quem fez alguma coisa que foi certo, né? Então, bom saber, ué. As melhores práticas têm que ser replicadas, né? Nós queremos de fato questão, tá? Foi o período mais democrático, eu posso dizer, porque eu estava lá dentro. Foi quando os profissionais puderam participar mais. Hoje eu acho que é muito engessado, a gente não tem voz nem tem vez. Mas eu estou na prefeitura há 27 anos. Foi o período mais democrático, e eu acho que esse também tem que ser fazer parte do programa de governo, sabe? Ouvir o funcionário, participação das pessoas, porque agora a gente não tem voz nem vez. É tudo decidido lá em cima, no gabinetezinho? Sim, e muitas vezes nem os profissionais que estão na secretaria participam, tá? É um pequeno grupo, e eu acho que isso é horrível, porque eles não conhecem a prática. Eu garanto a vocês que, do nosso ponto de vista, a lógica é diferente. Vai ser outra. É disso que nós precisamos. Então, estamos juntos. Isso aí. Essa questão de ouvir o servidor, né?
ela realmente é muito importante e é um cuidado que a gente tem, porque tem que ter. Porque muitas vezes acontece, Gerry, eu vi isso acontecer, infelizmente, numa das melhores gestões, né, do PT em Belo Horizonte, que é do Patrus Ananias. Foi ótimo. Mas, infelizmente, tinha servidores, né, efetivos e tal, que estavam lá há muitos anos, etc., e que não gostavam do governo que chegou, etc., né, que tinham resistência, e aí a dificuldade se instalou, sabe, porque havia resistência dos dois lados, né, daquele profissional que estava lá há vários anos, acostumado a uma certa dinâmica e tal, e que não queria mudança, né? E por outro lado, da pessoa que chegou querendo mudar, querendo transformar tudo, etc. Né? E aí o choque foi muito grande. Né? Mas de vez em quando tem que sacudir tudo, né? Dizem que como é que fala? Do choque entre os negocinhos e as estrelas, né? É tipo isso. Gente, eu vou pedir vocês licença, porque eu tenho um outro compromisso, 9 horas aí, ó, quase 9. Vou pedir vocês licença. A Mônica já havia me dito que faria um registro da conversa, ela citou isso na minha entrada, eu vou pedir a ela depois que me repasse. Agradeço muito o tempo que eu estive aqui com vocês, o que eu ouvi, o que eu aprendi, porque é isso mesmo, a gente conhece um pouquinho, né? Com mais gente participando, eu acho que a gente conhece mais. Quanto mais a gente conhece, maiores as nossas chances de fazer certo, né? De acertar. E o que nós queremos é acertar. E nós queremos, de fato, nos orgulhar de um título que nos foi dado de uma maneira meio controversa, duvidosa, né, Geraldo, para não dizer outra coisa, mas nós queremos nos orgulhar, a gente quer ser mesmo uma cidade educativa do mundo, que de fato promova uma mudança significativa na nossa história, na nossa educação. Eu conto com vocês para sonhar esse sonho, porque sonhando mais gente, ele vira realidade. Muito obrigado, peço licença, me afasto aqui e espero em outras oportunidades a gente se encontrar de novo, né, Mônica? Porque me parece que a ideia da Mônica é estar ampliando esses grupos de discussão com os profissionais da educação, mas também com outros grupos de servidores. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Mônica? Obrigado a todos vocês que estão participando. Aqueles que eu não conheço, espero em breve conhecê-los pessoalmente, né, que a pandemia nos permita nos reencontrarmos, né, todos ainda melhores, tá bom? Valeu. Alô, Gerry, obrigada, boa noite. Valeu. E aí, crianças, sobramos nós. mais algo a dizer? Não? Da minha parte, não. Da minha parte também não. Também isso. Não. Então tá bom. Então nós podíamos todo mundo ter falado tchau junto. Tá ótimo, então. Então valeu. Obrigada, Obrigada então, pela participação. Prazer em ver, Hilda. Vocês. Boa noite. Tchau. Tchau, Merci. Tchau. Tchau. Valeu. Boa noite. Tchau.